Olá, boa noite para quem está aqui com a gente, boa noite a todos vocês. É com muita alegria que hoje eu recebo aqui com a gente a Cristina Franciscato, né? Ela vai comentar algumas coisas, nós vamos bater um papo entre amigos, né? Incluindo vocês, como se realmente nós estivéssemos todos presentes para um delicioso café. Antes da Cris se apresentar, eu vou apresentar a importância da Cris na minha vida, né? A Cristina foi literalmente, literalmente no sentido simbólico, né? A pessoa que abriu as portas da literatura grega para mim. Em 2002, eu tinha me mudado para Bauru há 2 anos, né? Eu me mudei para cá em 2000, e eu li num anúncio de jornal que teria um curso Mito e Religião entre os Gregos, com a professora Cristina Franciscato, na época mestre pela USP, né, para vocês verem quanta água passou por debaixo dessa ponte, porque hoje a Cris é pós-doc. E eu nunca vou me esquecer, porque quando eu cheguei no Centro Cultural Daphne, com certeza um dos lugares mais maravilhosos que eu estive, isso não é exagero, realmente mudou a minha vida. Tinha uma moça muito encantadora ali no balcão e conversou comigo e eu fiquei esperando. Na minha concepção, eu sempre achei que quem fazia pós-graduação, que tivesse inclusive traduzido uma tragédia, eu imaginava algum Olimpo e mulheres muito severas, de aparência austera. Eu via aquela pessoa delicada, meiga. Pensei, nossa, que moça gentil, e sentei e fiquei esperando. Chegou uma outra mulher, que depois eu vim a trabalhar com ela, Jucemi, alta, muito imponente, e ao invés dela ocupar o lugar que eu imaginei que fosse ficar a professora, ela sentou ao meu lado. Eu falei, gente, mas essa professora não chega? Quem vem e começa, e quando abriu a boca, foi assim a coisa mais magnífica que eu vi. Aquele ano, aquele curso me marcou. A Cristina, né, com esse jeito tão meigo e uma didática maravilhosa, me encantou. Naquele ano eu fiz outro curso de tragédia e não parei mais de fazer os cursos da Cris. Depois de um tempo, a minha filha estava assim, em dúvida, né, no vestibular. E queria fazer psicologia, queria fazer marketing. Um dia, conversando com ela, falei, Natália, bem, mas por que você quer fazer psicologia? E ela queria num campus que tivesse psicanálise. Ela falou, eu não quero ouvir o problema das pessoas. Eu falei, mas que raio de psicóloga vai ser essa? Eu quero saber os mitos. Ah, então, minha filha, não é psicologia que você tem que cursar. E na época, eu dei de presente de aniversário para a Natália o curso da Cris. E a Natália, naquele momento, decidiu que ia fazer letras clássicas, né? Mas como a Nath é apegada, ela passou na USP, mas quis ficar na Unesp de Araraquara, hoje minha casa também, já que eu faço o meu mestrado lá, né? Então, Cristina, você é duplamente Nossa, importante, né? Com certeza, não tenho a menor dúvida disso, que a cada livro que a gente tem aqui, eu tenho todos os caderninhos de anotação, né? E é engraçado porque eles estão aqui no meio da minha bagunça do mestrado. Né? Tenho ainda as primeiras vezes que eu ouvi a palavra hibris e eu tentava anotar, eu não sabia o que era. Então, tem hibris de todo jeito. Tem hiblis, tem hiblis, tem tem de tudo, Cris. Então, assim, pensa numa felicidade que é poder conversar com você e agradecer tudo o que você partilhou de conhecimento. Desde já, muito obrigada. nossa, Esther, olha, sabe, boa noite a todos. Nossa, estou muito feliz de estar aqui, muito honrada de ser convidada por você. Essa sua história me emociona, eu tenho que me conter, porque é o seguinte, né? Sei lá, os deuses devem ter projetos para cada um de nós, e nem sempre é o que a gente imagina num primeiro momento. Então, sei lá, eu achei que um dia eu fosse dar aula na universidade, porque eu gosto muito de acompanhar uma turma, ver a turma crescer, se desenvolver. Mas eu estou aqui em Bauru, minha formação foi em São Paulo, eu nunca pensei em mudar em São Paulo, a USP nunca pensou em vir para cá, letras. Conclusão, nunca coube a mim fazer esse tipo de trabalho. Então, você
é a pessoa mais próxima de alguém que eu vi se interessar pelo assunto, que eu tive a alegria de começar, de você começar essa sua linda caminhada comigo, e aí vem a Natália como uma cria de tudo isso, né? Então, vocês me dão uma alegria que eu não tenho nem como me expressar, porque realmente é muito bacana, sabe? Ver seu florescimento, como não poderia deixar de ser, né? Dentro da nossa área. Enfim, nossa, muito obrigada por essa oportunidade de a gente conversar sobre assuntos que nos encantam, que nos inspiram, enfim, né? Estamos aqui. É verdade. Eu gostaria de, inclusive, lembrar, né, e está aqui comigo, a Cristina é tradutora da tragédia Heracles, né, que foi publicada pela Palas Atena. É uma tragédia de Eurípides que muitas vezes, para o grande público, né, fora aí, às vezes, do meio acadêmico, todo mundo vai lembrar da Clitemnestra, acho que com certeza muito mais do Édipo, muito mais da Medeia, né, e outras personagens, mas ninguém lembra dessa face do Hércules, né, que é o nome latino do Heracles, que nessa tragédia de Eurípides mata os próprios filhos, né, Cris? Foi muito difícil traduzir essa tragédia, e aí, por favor, foi. Vamos entrar. Foi sim, foi sim. Bom, eu peço desculpa, eu estou ainda saindo de uma gripe, acho que foi a pior que eu tive na vida, e ela não quer largar de mim, sabe, Esther? Estou fazendo de tudo aqui, mas ela não quer. Então, às vezes eu estou meio rouca, eu peço desculpa. Foi difícil, sim, porque eu não fiz a formação em grego. Eu fiz jornalismo na ECA, lá na USP, mas fiz jornalismo. E aí eu aprendi o grego, assim, meio a toque de caixa, né? Fiquei 2 anos estudando com o Flávio Ribeiro, lá da Unicamp. Depois entrei no mestrado, enfim. E aí eu comecei a tradução do Héracles. E assim, é muito engraçado que é meio mágico a coisa, porque se eu tivesse consciência do que eu tinha pela frente, eu não teria encarado. Eu não sabia a complexidade que era, sobretudo uma tragédia com 2 dialetos, né? O ático e o dórico. Enfim, eu comecei traduzindo essa tragédia, assim, tipo, 3 versos por dia. E aí, quando eu terminei, 3 versos, ficava assim, porque para mim não era uma tradução. Nunca eu achava que estava bom, aí aquilo era uma decifração, e enfim. Aí, quando eu terminei a tragédia, eu estava traduzindo uns 20 por dia, mas eu comecei com 2, né? Então, foi um desafio, mas um desafio que é apaixonante. Então, a gente não desiste, porque realmente, sei lá, o grego antigo, a literatura grega, tem uma capacidade, você sabe disso tanto quanto eu, de nos capturar, que quando você percebe, você já está capturado, aí é melhor ir em frente, porque não vai dar para voltar, não é? Então, foi mais ou menos isso, mas eu gostei muito desse trabalho da tradução do Hércules, de fazer isso, né? Porque essa experiência me mostrou, tanto que até hoje, assim, quando eu quero entender realmente uma passagem de algum texto, eu vou lá e traduzo, porque você parece que se apropria quando você, sabe, assim, para além das traduções, que você tenta, você vê o que você consegue tirar daquele grego ali, né, daquela passagem, é muito legal, eu gostei. Como surgiu o interesse pelas tragédias gregas, pela literatura? Como foi, Cris? E aí é claro que depois disso a gente vai falar sobre algumas dessas personagens, né? Engraçado, né? Eu traduzi o Héracles, me deu tanto trabalho, e depois a gente comentando, que tragédias a gente pode falar? Você viu que eu esqueci do Héracles? A gente falou Medeia, Bacantes, Hipólito, e eu esqueci, mas até eu esqueci do pobre herói. Bom, é muito interessante, porque eu já contei isso algumas vezes, mas eu comecei com o Monteiro Lobato, como a minha geração. A gente lia Monteiro Lobato, aí tinha um volume que era os 12 Trabalhos de Hércules e o outro era Teseu e Minotauro. E eu comecei por aí. E na hora que lá na USP existe a exigência para você fazer o mestrado que você traduza alguma coisa. Mas, sabe, eu peguei o Héracles porque naquele momento não tinha nenhuma tradução. Hoje a gente tem a tradução do Trajano e do Torrano, do Héracles, mas não tinha.
E nem eu encontrei em português nenhuma tradução. Inglês, espanhol, francês, tudo bem, mas em português de Portugal também não encontrei. E aí eu pensei, gente, eu entrei nessa história de literatura grega quando eu era muito pequena, com os 12 trabalhos de Hércules. Então eu acho que eu fecho um ciclo, sei lá, um ciclo, se eu pegar agora essa tragédia para traduzir. Foi assim que eu entrei. Depois que eu vim falar, gente, eu podia ter traduzido uma coisinha, né? Assim, não uma tragédia. Mas, na verdade, assim, eu adoro Ilíada, adoro a lírica é encantadora, mas eu gosto, a comédia de Aristófanes é divertidíssima e a gente aprende muito sobre a Atenas do século V, mas eu gosto mesmo de tragédia. Aí eu me encontro. Eu acho que porque a tragédia tem algo que é do âmbito do universal, né, Esther? E isso que nos seduz. Embora tenho que dizer que também a tragédia dialoga muito com a Atenas do século V. Existem infinitos trabalhos, livros, abordando essa questão da política na tragédia, né? Então a gente sabe que tem sim, cada tragédia está conversando, está dialogando com o que acontece em Atenas no século V, mas se fosse só isso, elas não teriam o apelo que tem até hoje, porque elas têm algo que é do âmbito do universal, do humano, do anímico, elas dialogam com a alma da gente, né? Eu acho que... Pode falar, Cris. Não, eu ia dizer que eu já trabalhei bastante, costumo trabalhar bastante com psicólogo, psicanalista, porque eles gostam, né? Para eles é uma ferramenta importante. Então, eu sempre falo com eles, não adianta, vocês precisam ler as tragédias gregas. Vocês não estarão completos, pode ler Freud, Lacan, Winnicott, o que for, mas tem que ler os gregos também. Né? Sou suspeita, claro, claríssimo. Imagina! Mas é verdade. Isso é real mesmo, porque eu me recordo que quando eu fui fazer o seu primeiro curso lá atrás, que eu não tinha noção de nada, gente, realmente eu fui para aprender. Então, vocês imaginem o encantamento que foi para mim, né? E eu achava, Cris, que eu ia chegar lá, ia ter um monte de professor de história. E cheguei lá, eu era a única. É Quem que verdade. tinha? Tinha, sim, eu era a única professora de história, porque tinha muitas psicólogas junguianas, que inclusive se tornaram minhas conhecidas, né? Porque todo o curso tinha, às vezes, as mesmas pessoas. Tinha um médico, eu lembro que quando a gente estudou Hipólito, inclusive, tinha um médico, tinha, né, ele era ginecologista maravilhoso. Obstetra, né? Ele é obstetra, exatamente, foi sensacional. Eu não sei se você lembra que um dia ele estava com um parto em andamento, ele não ia embora, eu não sabia o que fazer para ele ir embora, lembra disso? E você precisa ir embora, a parturiente lá deve estar desesperada, e ele não ia, você estava. E teve curso que a Cris colocou vinho junto para a gente degustar. Você bom, se aí lembra? sim, aí é bom. Claro, o vinho é fundamental. Sem vinho não há cipres, nem aos mortais qualquer alegria, né? Já está nas bacantes isso. E a gente não pode esquecer que nós estando falando de teatro, estudando tragédia, nós estamos no âmbito de Dionísio, então o vinho tem tudo a ver, né? Exatamente. Então eu acho que até para a gente dar uma equalizada aí para o público, né? Porque hoje tem pessoas que estudam tragédia, tem gente que é um curioso da mitologia grega. Então, primeira coisa, o que é a tragédia grega, Cris? Você pode contar um pouco para nós o que é a tragédia grega? É a mesma coisa que a Ilíada e a Odisseia? O que é a tragédia grega? Não, claro que não. Nós temos gêneros literários, né, na Grécia Antiga. E o primeiro gênero que surgiu é o gênero épico. Os poemas épicos, a figura de Homero, que hoje, né, não se sabe se existiu, e tem toda aquela polêmica que você bem sabe, e que escreveu a Ilíada e a Odisseia,
E temos Hesíodo com a Teogonia, os Trabalhos e os Dias, o Escudo de Héracles. Isso é épica, é século VII antes de Cristo. Aí depois nós temos todo o gênero lírico, né? Tem a lírica monódica, a lírica coral, tem poetas conhecidíssimos como Píndaro, o príncipe dos poetas, o poeta dos príncipes, a Safo, nossa, que eu adoro, né? Enfim. E aí acontece um fenômeno no século V, é algo do século V, de Atenas, da Ática, que é o nascimento do teatro, né? Cuja origem está associada aos rituais dionisíacos, ao canto de ditirambo, e o teatro nasce, né, com 3 possibilidades, 3 gêneros: o gênero trágico, né, as tragédias, a comédia, né, o gênero cômico, a comédia, e o drama satírico. E a tragédia faz parte desse repertório de festas dionisíacas. Existiam muitas festas, mas 2, em Atenas especificamente, eram festas onde se apresentavam concursos dramáticos, de comédias, tragédias e dramas satíricos. Tinham as Lenéias, que aconteciam no inverno, então tinha um caráter muito mais introspectivo, era algo para os atenienses, para o pessoal da Ática, porque era inverno, né? Nem tinha tanta navegação no mar Egeu, Jônico, enfim. E tinham as grandes Dionísias, que aconteciam na primavera, e que aí eram os grandes festivais a Dioniso, e que reuniam pessoas de toda a Grécia. Inclusive, você, como professor de história, sabe que tínhamos a Liga de Delos, né? E as contribuições que os aliados de Atenas faziam, não por acaso aconteciam durante as grandes Dionísias. Daí a gente já vê esse aspecto político do teatro, vamos dizer assim, né? E a tragédia, na verdade, essas festas duravam 6 dias, começava com uma procissão, onde se tirava do templo de Dioniso, que era junto ao teatro, né? Ali era o santuário de Dioniso, tiravam a estátua de Dioniso do seu templo, havia uma procissão, e ela era colocada no centro da orquestra, na Timele, no altar. Aí tinham 2 dias de cantos, de concursos de cantos ditirâmbicos, que é a origem, uma das origens, segundo Aristóteles, da tragédia possível. E os 3 últimos dias eram onde aconteciam esses concursos dramáticos. E nesses concursos dramáticos, a cada dia, um tragediógrafo apresentava uma tetralogia, composta de 3 tragédias e um drama satírico. E um comediógrafo, uma comédia. E no final havia lá o julgamento e saiu o vencedor, né? Então, na verdade, é muito interessante porque eu não consigo separar esse gênero, o teatro de um modo geral e a tragédia em particular, da figura religiosa de Dioniso e das suas festas, né? Então a gente isso é um divisor de águas, é um gênero que surgiu e se desenvolveu dentro de um contexto religioso da polis, que é o contexto de Dioniso. E esse contexto da polis, dessa Atenas, tem muita coisa. Eu não imaginava quantas questões poderiam ser trabalhadas, né? Mas, né, vamos começar pelo Dioniso. Eu, particularmente, me apaixonei pelo Dioniso também por conta totalmente de você. Porque antes disso, o que eu sabia de Dioniso, né? Antes de ter feito os cursos tal, e agora, é claro, com uma proximidade muito grande, né? Por conta de estudar a Medeia, né, da própria Alceste, e não tem como falar de um tragediógrafo se a gente não falar de todos os outros, né? Então, eu vou pedir para você comentar com as pessoas que estão aqui um pouco de quem é Dioniso, por que ele, o deus do teatro. Eu adoro Dioniso, gente. Eu também. Porque ele. Somos duas. Porque ele é o deus do teatro, por que casou tão bem aí essa coisa, né, do teatro? Quem são os 3 grandes tragediógrafos? Só existiram eles, né? Não, Ou tinham outros? Então muitos quem são outros. eles? Nossa, muitos outros. Na verdade, só chegaram até nós
obras desses três, de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, né? 7 de Ésquilo, 7 de Sófocles e 18 ou 17 de Eurípides, conforme se considere o rezo ou não, como uma obra dele. Mas, bom, vamos ao começo. Quem é Dioniso? Bom, Dioniso é uma divindade que já é diferente na sua própria origem. Ele existia lá em Tebas, uma princesa chamada Semele, já que é para falar do começo, tem que ser do começo, né, Esther? Do começo, sim. E ela era, assim, belíssima, como costumavam ser as princesas gregas, e chamou a atenção de Zeus. E Zeus começou a frequentar o leito de Semele. Hera, vocês já sabem, é super ciumenta, né, dos amores ilegítimos de Zeus, e ela, muito atenta, percebeu. Ela é cheia de artimanhas, ela toma a forma da ama de Semele e diz a ela: olha, tá pegando mal essa história, você diz aí que está se relacionando com um deus, mas o que dizem aí por aí são outras coisas. Eu acho que você deveria se certificar que se trata mesmo de uma divindade. Faça o seguinte, quando ele chegar, todo apaixonado, você pergunta: olha, posso te pedir uma coisa? Você realizaria um desejo meu? E ele, claro, chegou saudoso, né, cheio de amor para dar, ele ia concordar, e concordou. Aí a Hera, muito esperta, na forma da ama de Semele, diz: peça a ele para se mostrar tal como é. E aí a epifania de Zeus, de raios, trovões, etc., incendeia Semele, incendeia o palácio, e ela estava grávida. Então ele retira do ventre, antes da pobre princesa morrer queimada, ele retira do seu ventre aquele bebê em gestação e termina, segundo alguns, a gestação na própria coxa. Então, Dionísio já traz em si essa característica, né? Que ele não é filho de um deus com uma deusa. E, geralmente, o filho de um deus com uma mortal ou de uma deusa com um mortal, o gene divino é recessivo, então acaba sendo mortal, e Dionísio é um deus, né? Então, a complicação já começa aí, porque ele terminou a gestação na coxa de Zeus. E aí, ele vai passar por uma série de coisas, vai ser perseguido por Hera, assim como foi Héracles. Zeus manda ele para longe da Grécia. Ele passa por uma série de aventuras, inclusive de iniciações com Cibele lá na Anatólia, e volta. E ele quer ser reconhecido como divindade na sua própria terra, que é Tebas. E isso vai dar origem à tragédia As Bacantes de Eurípides, né? Que é uma tragédia. Agora, por que Dionísio é o deus do teatro? Porque ele, nas palavras de Vernon, ele é o deus da alteridade, né? É a alteridade dentro e fora de cada um. E é tão interessante isso que vocês devem saber que antes do período histórico na Grécia, a gente tem uma pré-história grega riquíssima, né? Com a Idade do Bronze em terras gregas e 3 grandes civilizações, a minoica em Creta, a cicládica nas ilhas do Egeu e a micênica no continente. E essas 3 civilizações, elas conheceram uma escrita, mais de uma, 2 até, linear A e linear B. A linear A nunca foi traduzida e a linear B foi. E nas tabuinhas de linear B, que foram, na verdade, são placas de argila, né? Que era uma escrita que servia para a contabilidade interna do palácio. Mas aí muitas sobreviveram e não é que lá, numa delas, em Pilos, tem o nome de Dioniso. Mas você sabe, né, Esther, tanto quanto eu, que nesse nosso campo nada é certeza absoluta. Então, por exemplo, uma pessoa que e eu já falo o que isso tem a ver com o nosso papo da alteridade de Dioniso, porque ele é uma divindade que parece estar presente em terras gregas desde a Idade do Bronze, ou seja, de 2300 a 1100 antes de Cristo. E, no entanto, ainda era visto com uma certa estranheza, como se fosse um estrangeiro, em pleno século V. Então, é uma especificidade, essa alteridade dessa divindade, né? Então, só que mesmo esse nome, e Apolo, que eu acho que se a gente perguntar aqui para o nosso público, fale de uma divindade que tem a cara da Grécia. Muitos vão falar Apolo, né? A justa medida, a harmonia, o belo.
na verdade, Apolo não aparece na linear B, pelo menos no que chegou até nós, e Dioniso está lá. Só que, para eu ser fiel assim, à verdade, eu tenho que fazer essa observação. Uma pessoa que eu respeito muitíssimo, que tive assim, o privilégio de ter aula com ela, de fazer vários cursos com ela, é a professora Raiganushi Saria. E ela é uma pessoa, uma helenista respeitadíssima fora do país, inclusive, e ela diz que esse Dioniso que a gente encontra na linear B é um nome próprio e não o nome do deus. Mas há controvérsias. Eu adoro, assim, a primeira coisa que eu tento fazer com os meus alunos é ter alma de que algo tem que ser de um jeito e não pode ser de outro. No âmbito do mito, sabe, é bom ir convivendo com essas aparentes contradições, né? Mas então, Dioniso, ele, se ele é alteridade, pensa bem no teatro, nada é o que parece. Primeiro, né, se a gente tem uma peça como Medeia, nem sequer tem uma mulher ali no palco interpretando Medeia, ou Clitemnestra, ou Alceste, ou seja lá quem for, Fedra, né? Era um teatro feito só por homens, e o que caracterizava como um personagem feminino era a vestimenta e as máscaras. Então, já começa daí. Primeiro, outra coisa é que aqueles personagens, né, de uma determinada tragédia, que são personagens da épica, já da épica grega, de um período aristocrático, nem tampouco estão ali. Então, veja, nada é exatamente o que parece. E não tem nada que seja mais a cara de Dioniso do que isso. Não ser o que se parece, né? Questionar o que faz a Dioniso, na verdade, né, no cenário olímpico, né? Ele é mesmo a própria alteridade, ele vai questionar, vai flexibilizar as fronteiras entre o humano e o divino, entre o divino e o animal. Então, tem tudo a ver com teatro. É a máscara, né? A máscara que está ali. Dioniso era representado por máscara também. Acho que é isso. Eu acho fascinante a figura de Dioniso, inclusive por essa coisa de ser um deus geralmente muito representado sem barba, né? O que dá um indício dele não ser, por exemplo, quando a gente vê imagens de Zeus ou do próprio Hades, né? Do próprio Poseidon, eles são sempre barbados, né? Apolo e Dioniso não, né? Então, Apolo não com certeza. Apolo não com certeza. Dioniso depende da época. A gente encontra muitas representações de Dioniso já como um homem mais velho, com barba e tal, e a gente encontra também representações de Dioniso sem barba. Então, até nisso há a duplicidade. Ora, homem feito, porque a barba para os gregos era sinônimo de você já não é mais um efebo, você já não é mais um jovem, você é um homem, um cidadão. Então, ora ele está com barba, ele é representado com barba, ora sem. Então, nem nisso há consenso, né? Sim, e é interessante, né? Porque a figura das bacantes, e aí a gente já começa a falar de algumas personagens, a gente está falando da tragédia Bacantes, acho que foi a última de Eurípides, né, Cris? Foi. Que chegou pelo Ela menos até nós. Sim, ela foi inclusive representada pela primeira vez póstumamente. O Eurípides já havia morrido quando ela foi apresentada. Ela foi a última. E quem são essas bacantes? O que é a bacantes? Então, bacantes, né? Bacantes. Bom, primeiro uma coisa que eu gosto muito de frisar, muito, é que Baco, porque muitas pessoas já me falaram e me perguntam, tá, Dionísio é o nome grego, Baco é o nome romano. Eu fico constrangida, porque eu tenho que falar, não, de jeito nenhum, Baco é um nome extremamente grego do deus, né? Tanto quanto Dioniso. E Bacantes vem do nome de Baco. Bom, na verdade, Baco, primeiro, era o nome de um ramo que era carregado pelos iniciados, pelos seguidores do deus. Daí terminou por ser também o deus e deu origem a uma possibilidade de nomeação das suas seguidoras, as bacantes, né?
As bacantes também são conhecidas como mênades. E tanto bacantes quanto mênades significam loucas, enlouquecidas. Nós temos o verbo bakkeua, que significa enlouquecer, também da mesma raiz de baco, de bacantes. E temos a palavra mênade, que vem do verbo mainomai, que também significa enlouquecer. Então, não dá para fugir. Baco é também o louco, tem mais essa, né? E as bacantes são mulheres enlouquecidas. Só que a gente observa nessa tragédia, e isso para quem não tem uma introdução a ela, às vezes a leitura fica um pouco complicada, porque nessa tragédia a gente tem dois grupos de bacantes, né? Nós temos um grupo que forma o coro da tragédia, que são as bacantes da Lídia, que acompanham Dioniso, que toma a forma humana, como se fosse um sacerdote de si próprio, e vem da Lídia trazendo as suas bacantes, mulheres que foram enlouquecidas de bom grado, vamos dizer assim, aceitaram o Dioniso. Ele chega em Tebas, ninguém aceita Dioniso, né? E aí ele enlouquece, inclusive as tias, as irmãs de Semele, ele as enlouquece à revelia. E aí elas deixam o Oicos, as casas, os palácios, e vão todas para as montanhas. Só que esse é um segundo grupo de bacantes que elas foram enlouquecidas a contragosto. E vão ter destinos muito diferentes um grupo do outro, que mostra justamente o que significa você aceitar ou negar Dioniso. Para aqueles que aceitam Dioniso, Dioniso é a bênção de quase que uma reinstauração de uma idade do ouro, sabe? Onde as fronteiras entre o divino humano, o humano e o bestial, o animal, não estavam tão fixadas. Então, o que a gente vê nas bacantes, quando elas estão lá, né? Porque o Penteu, aí surge o pobre do Penteu, que é o rei de Tebas. Ele estava fora, quando ele chega, cadê as mulheres? Estão na montanha, né? E ele, como rei, ele fica muito louco da vida. O avô Cadmo, que é o fundador de Tebas, junto com Tiresias, esse adivinho que sei lá quantos anos viveu, está em todas o Tiresias, né? Tentam, né, fazê-lo entender como é importante honrar essa nova divindade que veio até Tebas. Ele não quer saber, ele vai perseguir. E ele manda lá um mensageiro para ver o que as bacantes estavam fazendo lá no meio da montanha. E o mensageiro volta e fala o seguinte, ele começa primeiro, dormiam castas, porque o maior medo, né, do Penteu, como do masculino de um modo geral, inclusive isso é textual na tragédia, tem uma hora que ele fala, elas estão lá muito mais a honrar Afrodite do que qualquer outra coisa, o que significa que imaginou que estavam em orgias no sentido moderno e não antigo do termo, né? Porque orgia, tá, orgiar, na Grécia Antiga, é justamente isso, os trabalhos mistéricos dentro de um culto religioso. Não essa ideia que a gente tem de orgia. Bom, mas enfim, daí ele conta, o que ele conta? Dormiam castas, e quando acordaram, ele viu muitos fenômenos. Elas batiam com o tirso na rocha, escorria leite, escorria água, escorria mel, né? Aí elas tinham cobras que estavam enroladas na cabeça e que lambiam suor. Aí as que estavam recém-paridas amamentavam em seus seios os filhotes de animais. Então, o que mostra isso? Você pode bater com o que você quiser em qualquer pedra que não vai jorrar vinho, leite, água. Então, ali elas estavam tendo um poder que era sobre-humano. Quer dizer, a fronteira entre o humano e o divino estava ali esmaecida. Por outro lado, quando elas alimentam em seus próprios seios crias de animais ferozes, também a fronteira entre o humano e o animal não estava tão bem posta, né? Então, é esse voltar às origens, voltar a esse ambiente idílico de uma idade de ouro restituída. Isso é prerrogativa de Dioniso, para quem o aceita, né? E aí a gente vai ver o destino de Penteu, que vai o perseguir até o último momento, e vai conhecer, né? Nossa, o
o dilaceramento na mão da própria mãe e tias, né? Então é terrível. Então, só que para mim, Esther, isso aponta para uma verdade simbólica, psicológica muito importante, né? Porque negar Dioniso é negar a alteridade que nos habita, né? E aí fica complicado, é uma mutilação, quando não uma destruição total, né? Já choro. Não chore, Muito delicioso. ainda não. Vou aguentar. Não, e é sensacional, porque ele nega o tempo todo. E é uma coisa que chama muito atenção na tragédia dele, na tragédia Bacantes, né? A negativa de Penteu. E aí a gente pode pensar na figura principal das tragédias. Tem uma palavrinha em grego que a Cris vai comentar, que eu acho foi assim a primeira palavra em grego que me chamou a atenção, que é a palavra hibris, que até comentei logo no começo, gente, as primeiras vezes que eu escrevi tinha de tudo, hibris, foi assim algum tempo, tem minhas letrinhas lá, foi algum tempo para eu me entender o que era aquilo, mas me chamou a atenção porque não tem uma tradução certa, né? Assim, algo, olha, isso é sinônimo. Mas ela desmedida, e aí eu vou pedir para a Cris poder falar melhor sobre isso, que geralmente o personagem principal da tragédia acaba cometendo, né? Mas tem algumas tragédias, né? Então, no caso do Penteu, ele negar Dioniso o tempo todo, enfim, a Cris pode até comentar melhor sobre isso. Mas tem uma tragédia que também a gente analisou lá naquelas primeiras vezes, e a Cris chegou a fazer o julgamento dessa personagem. Tem uma tragédia que foi a única trilogia que chegou a ter até nós, por quê? Nessas grandes dionisíacas, né, nas grandes Dionisas, era geralmente uma trilogia mais um drama satírico, correto, Cris? Claro. E aí, a única trilogia que chegou até nós, trilogia certinho do dia que foi apresentada, é a Oresteia de Ésquilo, correto, Cris? E então, aí tem a só primeira é Agamêmnon. Pode Sim. falar, por favor. Não, aí tem uma questão. Na verdade, trilogias sempre existiram, né? Nos concursos dramáticos eram trilogias. Porém, o que acontece, a especificidade da Oresteia, é que ela é uma trilogia temática, né? Então, Agamêmnon, Coéforas e Eumênides contam uma história, né, sobre a maldição dos Atridas, que começa lá com Agamêmnon e vai terminar com o julgamento de Orestes nas Eumênides. Então, desse formato, que parece que foi bem comum no começo da tragédia, que era essa trilogia temática, só sobrou uma, por sorte, que é a Oresteia, e que tem a primeira aí que você está falando, que é o Agamêmnon, né? Sim, e qual que é a grande sacada? Por que eu estou falando dessa tragédia em si? O que marca tanto? A Clitemnestra, que é a personagem, o nome principal é do Agamêmnon, que é o esposo da Clitemnestra. Ele é irmão de Menelau, a Cris vai comentar isso. Ele sacrificou a filha, né, Ifigênia, para que eles tivessem ventos favoráveis para Troia, enfim. Mas a Clitemnestra, quando ele volta da guerra de Troia, todo senhor de si, poderosíssimo, ela o mata. E você se diverte com vários golpes, né, Esther? Não foi um só, foram vários golpes. E quando espirra o sangue no rosto, o que ela diz? Nossa, é como as primeiras gotas de chuva depois de uma estiagem. Sensacional! Sensacional, né? Não sei se a gente conseguiria casar hoje em dia, né? Se a gente não fosse o caso. Você coloca uma Medeia na mesa, um Agamêmnon, eu falo, nossa, acho que é melhor não entrar nessa, não, né? O marido está aqui do lado, ele está, ainda bem
Tá tudo Então, bem, agora está Paulo? garantido. Por isso que você se diverte, porque você está aí com ele do lado, garantido já. Ai, Mas ai. é porque, assim, e foi uma das coisas que eu quis, né? Quando eu fui pesquisar a Medea, foi justamente por isso. Porque a gente tem aquela visão da Grécia, né, do Oikos, a mulher em Atenas, né, a questão do gineceu, a música do Chico Buarque, mirem-se no exemplo das mulheres em Atenas. E aí, eu que não sabia nada de tragédia lá atrás, quando você me apresentou a Clitemnestra com matando, eu falei, gente, peraí, deixa eu Tem entender, alguma coisa porque estranha. no, então conte-nos quem é essa mulher, quem é Clitemnestra, por que, que ela vai ser o centro, né, do palco, pelo menos quando ela conta para o coro o que ela está fazendo. Fale-nos mais dessa mulher. Então, a Clitemnestra, que pelo jeito você não esquece, gosta dela, né, Esther? Mas, não, bom, primeiro que a Clitemnestra não é uma ateniense, né? Ela foi importada lá de Creta, né? Isso já dá uma configuração um pouco diferente. Assim como Medeia, tampouco é uma grega. Ela vem da Cólquida, ela é uma bárbara, né? Uma estrangeira, uma Xené. Mas, enfim, a Clitemnestra, de fato, ela se casa com Agamemnon, tem lá seus filhos, e acontece esse problema, porque quando a Helena é raptada, que vai dar origem à Guerra de Troia, havia sido feito anteriormente um juramento entre todos os pretendentes, que não eram poucos, irritante essa Helena, né? Que tinha de pretendente essa Helena, e aí é feito um acordo, até por assim, sugestão do Odisseu, que todos eles se comprometessem. Primeiro ele convence Tíndaro a deixar a Helena escolher. Ela escolhe Menelau. E antes ele propõe um acordo que todos concordassem com a escolha de Helena e fizessem um juramento de serem solidários ao esposo, just in case. Vai que acontecesse alguma coisa. Casar com mulher lindíssima dá nisso. E, de fato, ela é raptada por pares, eles se reúnem fazendo jus a esse juramento e estão em Aulis, né, na cidade portuária de Aulis, para ir para Troia, e não tem vento. E aí as versões variam, claro. Segundo algumas, o Agamemnon teria feito uma caçada onde ele atingiu um cervo e foi um tiro tão certeiro e tão perfeito que ele cometeu a híbris, né, a desmedida, né, a vanglória de dizer que atirava melhor do que Ártemis. Seja por uma forma, as versões variam aqui, mas de qualquer jeito a Ártemis exige que, se eles quiserem vento, né, para que possam ir até Troia, que ele precisaria sacrificar a sua filha Ifigênia. Mas veja bem, a Ártemis ela não falou assim, sacrifique a sua filha Ifigênia, ponto. Não. Se quiseres vento, se quiseres a guerra, sacrifique. Então, eu até entendo essa passagem como uma interdição quase divina, no sentido, ia ter tantas desmedidas, né, tanta situação de híbris, que o preço, porque normalmente isso era comum, que se sacrificasse antes da partida do exército uma cabra a Ártemis, porque a Ártemis rege fronteiras. E aqui nós temos uma fronteira muito séria em questão, que é a fronteira entre o selvagem, representado pela guerra, né, e o civilizado, a vida na polis. Então, o que acontece? Ele fica naquele drama completo, né, ora pensando como pai, ora pensando como Basileuthos, como chefe do exército, e ele resolve por sacrificar. E ele engana a Clitemnestra. Ele manda com que Clitemnestra venha, trazendo Ifigênia, dizendo para Clitemnestra que ela vai se casar com Aquiles. Aí vai dar até um rolo, né? Porque na Ifigênia que o Aquiles, a Clitemnestra se sente toda próxima de Aquiles, e ele nem sabe do que se trata. Enfim, essa Ifigênia em Aulis não é o Agamemnon. Mas no Agamemnon, ele a revelia, ele engana a Clitemnestra e sacrifica a filha. Isso vai ser um álibi, né, que Clitemnestra também vai usar como justificativa para o seu ato de matar o marido. Só que vejam que aqui é uma situação muito complicada, porque o Agamemnon não é só um drama doméstico.
Não é apenas uma mulher que assassina o marido. Não, ele é o rei, né? Ele é o rei que está voltando vitorioso de uma guerra longa. E ela usa isso, né? Ela diz claramente que ela estaria vingando Ifigênia, mas a verdade a gente sabe também que nesse ínterim ela já estava amante de Egisto. E a história é longa, porque vai bater lá em Atreu, é uma maldição que começa lá com Atreu. Mas, enfim, ela engana, ela tem aquela cena interessantíssima do tapete, né? Que não dá para a gente se estender aqui, mas é uma cena em que ela induz Agamemnon a pisar onde ele não devia, a ter uma espécie de honraria que seria mais própria aos deuses e não aos mortais. Ela trama tudo muito bem, né? E aí ela mata mesmo, nessa tragédia é ela que mata mesmo, ela que dá os golpes. E quando ela sai do palácio, essa cena famosa aí que você comentou, que ela vai enfrentar os anciãos do coro, né? E ela fala: não, matei mesmo, mas não, vocês não estão vendo aqui a mulher de Agamemnon, mas o antigo Alastor do palácio, quer dizer, o gênio vingador de tantas desmedidas que aconteceram desde Atreu, que mata os filhos de Tieste. E aí vai, né? E aí vai. Mas, de fato, é uma personagem muito forte, e quando ela mata o Agamemnon, ela assume o poder junto com o Egisto, até que volta o Orestes, né? Electra está numa situação, coitada, muito desfavorecida no palácio, reza sempre para que volte o irmão, e ele volta. E aí, Orestes vai matar a mãe, só que no momento em que ele mata a mãe, as Erinas se levantam com tudo e começam a persegui-lo. Ele vai parar em Delfos, porque afinal tinha sido Apolo que havia mandado ele ter essa atitude. E no fim, termina o drama em Atenas, com a instituição de um tribunal humano para se julgar crimes de sangue. Na verdade, eles transformam nesse momento o Areópago, né, que já tive uma importância muito maior no passado ateniense, e agora ele vai ficar com essa prerrogativa de julgar crimes de sangue, né? E aí tem o voto de Minerva, enfim. E Clitemnestra, né, fez o que tinha que fazer, né, Esther? Fez o que tinha que fazer, paga por isso, né? Eu acho que é nas Coéforas que ela sonha que uma Sim, serpente lhe suga o seio, sim, né? sim. Que é E ela Orestes. que é Orestes, né? Exatamente. Uhum. Então é interessante como o Ésquilo ele vai resolver o problema de uma mulher com têmpera muito forte, fazendo com que ela seja punida, né? Através aí Sim. de Mas um sabe o crime que cometido também? pelos próprios filhos. Sim, A gente não pode esquecer que o Ésquilo é o primeiro dos três, né? é isso. Ele lutou, você sabe muito mais do que eu, é a sua praia aí da história. A gente começa o século V com as guerras contra os persas, né? 490, Maratona, depois 480, Salamina, 79, Plateia. Enfim, começa o século V com uma vitória que a gente pode dizer inesperada, que, né, dos gregos contra uma força e um poderio muito maior, que eram os persas. Então, é muito interessante, a tragédia de Ésquilo é uma tragédia, eu gosto muito, ela é a mais de constituição, assim, talvez mais simples, no sentido em que tem menos ação, porque tem muito canto coral, né? É onde veiculam as máximas e tal, muito canto coral. Porém, eu gosto muito, eu me sinto muito confortável com Ésquilo, porque Ésquilo traz em cena um mundo onde os deuses estão lá, os deuses estão no comando, e as coisas vão acontecer conforme a justiça divina, sobretudo a justiça de Zeus. Se você sofre, como tem no coro do Agamemnon, é o tal da filosofia do pateimatos, né? O aprender pela dor. Então, tem um sentido, a dor tem um sentido, a dor cumpre uma função. Então, com Ésquilo, a coisa vai tranquila, né? As coisas são como deviam ser, quem fez paga, não tem como não pagar, né? É isso. Aí, quando a gente vai para Sófocles, tudo bem, a gente tem que entender que tanto Sófocles, né, um pouquinho mais velho, Eurípides uns 10 anos mais novo,
Aí eles já escrevem no calor da Guerra do Peloponeso, que já não é uma guerra tão gloriosa, né? Onde você vence o inimigo que está atacando a Hélade, a Grécia, mas é uma luta entre irmãos, entre cidades irmãs, entre gregos. Então aí você vai necessariamente ver eco disso nas tragédias de Sófocles, sobretudo de Eurípides, porque em Sófocles a gente ainda tem aquela que eu adoro também, né? A têmpera do herói sofocliano, né? Que vai até as últimas consequências. Não, o Ájax vai se matar porque não vai viver com aquela vergonha. O Édipo é avisado o tempo inteiro: chega, tá bom, para por aí. Não, eu sei o horror que eu estou próximo a ver, mas é necessário. Então, são heróis que não transigem, né? São heróis que vão às últimas consequências. E quando chega a Eurípides, é o reino do patos, né? Das paixões. E aí complica um pouco mais a nossa vida, né? Uma Medeia mata os filhos e sai no carro alado do sol. Durma com um barulho desse, né? Exatamente, porque vamos pegar uma Antígona, né? Que é uma, já que a gente falou de personagens femininas, então a Clitemnestra ela tem um fim terrível, né? Não tem como você pensar que ela teve uma glória momentânea, porque essa saída, né, para fora do palácio, que é uma coisa também muito interessante de como se explora, né, o que é público e o que é privado dentro da tragédia grega em relação às mulheres. Então ela tem esse momento, mas ela vai ter uma punição. Quando a gente pega Antígona, né, e lembrando para quem está aqui, se nunca leu Antígona, ela é filha de irmã, né, de Édipo e Jocasta, né? A Cris vai falar um pouquinho sobre a Antígona. Ela tem já algumas características que me parecem um pouco diferente, mas ela vai ser completamente diferente da Medeia, que a gente daí vai falar também, né? Medeia, já personagem de Eurípides. Você gosta de Antígona? O que você pensa sobre Antígona? Eu gosto de Antígona, não tem como não gostar, eu gosto de todas, já começa daí, né? Agora, ela é aquela história, ela não transige também, né? A gente tem que. O problema é o limite, o problema é o limite do bom senso, que desde aquela época já não existia tanto e agora não existe de forma alguma, né? Mas a ideia é o seguinte: o que está em jogo, na minha compreensão em Antígona, é justamente assim uma contraposição entre leis ancestrais, né? Entre leis não escritas, leis que vêm dos deuses, e as leis dos homens. Então, o Creonte está fazendo o papel dele, né? Um dos irmãos morreu defendendo Tebas, o outro morreu atacando. E ele promulga lá a lei de que quem Polinices que atacou vai ficar insepulto. Só que Antígona, que é irmã e sabe que há uma lei que diz que o parente mais próximo do morto tem por obrigação moral, ética, religiosa de enterrar, ela vai fazer isso, mesmo com a interdição, mesmo com a proibição de Creonte, né? E aí ela vai pagar por isso também. E Creonte vai pagar muito também. Ele estava indo bem, no começo dava para entender. A postura dele era a postura de um dirigente da polis, que faz sentido. Mas ele não teve o que normalmente os personagens não têm, que no Hipólito o coro define como etéia radia, que é caráter flexível, ao jogo de cintura, a gente poderia dizer assim, né? E vai ali todo mundo até as últimas consequências. E o Creonte vai conhecer toda a desgraça, Antígona também, o filho, a mulher, enfim, uma tragédia mesmo. Mas eu acho que hoje as coisas são tão relativas, né, Esther? Tudo é tão negociável, tudo é tão líquido, que não deixa de comover a gente personagens que vão às últimas consequências por aquilo que acreditam, né? Eu acho que é legal isso, bacana. A Antígona, ela vai às
últimas consequências, ela tem essa coisa de ser enterrada, ela, né, vai ser condenada a ser enterrada viva, né? E realmente é angustiante, e em Édipo também me dá essa impressão. Você está vendo a coisa horrorosa se delineando e você Sim, não vê solução para aquilo. Qual é a sim. solução? Agora, em Medea, né, que é uma coisa que eu acho também que mexe muito, porque acho que a Medea na modernidade é uma das tragédias mais adaptadas. Tem filme, aqui no Brasil a gente teve o Chico Buarque, que fez Gota d'Água, baseado em Medea. Você tem, acho que nos mexe muito, né? Porque quem é a Medea? Ela é a princesa da Cólquida, que é neta do Sol, então eu acho que é legal já pensar por aí, né? Medeia não é uma mortal comum. Ela é neta do Sol, ela é sobrinha de Não. Circe, que é uma grande feiticeira. Ela não é mortal comum, né? E ela E ajuda ela própria Jazão. é uma. Pode falar, por favor. Ela Não, própria não, pode falar, pode falar. Eu só ia dizer que ela também era uma sacerdotisa de Hécate, né? Então ela não é qualquer uma. não é qualquer uma, e eu acho sensacional porque ela ajuda Jazão, né? Ela é a pessoa que faz com que a Jazão, e a Cris vai comentar sobre isso, consiga o Velocino de ouro. Bom, só que olha a situação dela, e aí a gente entende por que, que é algo que acaba dando eco à modernidade. Ela, já com 2 filhos, na tragédia, né, não nomeia as crianças, mas ela já tem filhos com Jazão. Eles estão no exílio, na cidade de Corinto, e ela fica sabendo que ele vai se casar com a filha do rei de Corinto, né? Ele vai se casar e ela tem que deixar a cidade. Ora, quando ela foge com Jazão, ela havia simplesmente rompido com a família, porque ela traiu o pai e ela mata o irmão. Ela não tem para onde voltar. Então ela fica pensando o que ela vai fazer. Resumo da ópera, porque daí eu quero que a Cris comente algumas coisas. Ela decide então se vingar, dando um presente envenenado para a princesa. Ela mata a princesa, ela mata o pai da princesa e ela, ao invés de se matar, ela mata os filhos, né? E, como a Cris já comentou, ela não vai ser punida por isso, não na tragédia de Eurípides. Quando o Jazão chega para ver as crianças, porque ele fica com medo do pessoal de Corinto atacar os filhos, já que a ex-esposa matou a princesa e o rei da cidade, ele se depara com Medeia na carruagem do Sol, com os cadáveres dos filhos, né, pronta para partir para Atenas. E aí? E aí? O que, que E você me aí? diz de Medeia? Qual é a de Medeia? O que, que o Eurípides quis fazer, sem dizer os monólogos em que ela fala da situação da mulher? Qual é a sua visão de Medeia, Cris? Ah, minha visão de Medea é bem complexa também. Bom, primeiro que assim, né? Eu acho que o que está em jogo nessa tragédia é também a condição feminina, né? É uma questão, tanto que assim o coro de Corinto é formado por mulheres de Corinto, e que, embora Medea seja uma estrangeira, o coro se solidariza com ela desde o começo. Ele só recua quando ela decide matar os filhos. Bom, primeiro que eu acho assim que Jazão é um horror, embora é um horror o Jazão, assim, sabe? Ele nunca teria conseguido esse velocino de ouro se não fosse a Medeia. Ele é tão sofista que ele diz para ela: bom, primeiro, você, na verdade, eu só reconheço que quem me ajudou foi Afrodite e Eros, na verdade, né? Que te seduziu para mim. E mesmo que você tenha feito algo por mim, você já ganhou em dobro, porque você saiu lá de um país bárbaro e veio conhecer a Grécia, as leis, né? Tal. Que leis? Que leis? Porque ele não está cumprindo um juramento. Isso era sagrado.
estava no âmbito de Zeus Quissênios, protetor dos juramentos. E também aqui você ficou famosa, lá você não ia ser ninguém, aqui você está muito famosa, você é tida como Sofé, inclusive é o termo que é usado, né? E aí, eu acho que assim, tem muitas coisas, Esther, assim, que eu vejo. Para resumir, eu entendo que Medeia é mais que humana, eu entendo que Medeia não é à toa que nessa tragédia ela vai ocupar no final o local em que outras tragédias de Eurípides ocupam os chamados Deus ex machina, que é aquela divindade que surge para pôr ordem na situação. Então, esse carro alado, né, o local de Medeia é o local que cabe aos deuses. E em muitas, eu fiz agora, acabei de fazer aí um estudo da Medeia, a ira em Medeia. Eu acabei de fazer, o meu estudo é a ira em Medeia. E aí, a gente já vê lá em Aristóteles que você, para poder sentir ira, não é qualquer um que pode sentir ira, porque ira pressupõe vingança, competência, poder para você executar uma vingança. Então, nada mais provável no começo da tragédia da Medeia do que Medeia sentir ira, porque ela é mulher e ela é estrangeira. Como ela poderia se vingar, não é? Só que aí é uma tragédia, eu agora esqueci, mas eu acho que tem 13 ocorrências de Orgué e não sei quantas de Colos. Eu sei que ela ganha em disparado em relação a todas as outras tragédias, com relação à questão do termo ira, da ocorrência. E o que eu tento mostrar nesse trabalho é que ela pode sim sentir ira, porque, como ela diz, ela é prole, né, de nobre pai, neta do sol. Ela tem todo um conhecimento mágico. Imagina, ela não só matou o irmão para impedir que o pai conseguisse, né, as esquadras do pai conseguissem alcançá-los, como esquarteja esse irmão e joga, enfim. E quando ela chega em Ioco, né? E o que ela faz no caldeirão de Medeia? Pega lá um bode bem velhinho, esquarteja o bode, coloca no caldeirão, chama as filhas de Pélias, porque o Pélias é um rei que, claro, tinha sua guarda pessoal. Como é que uma mulher poderia se vingar? Porque é só para deixar o público aqui nosso consciente, né? O que acontece é que Jasão foi buscar esse tal do Velocino de Ouro como uma prova para reconquistar o trono, que tinha sido usurpado pelo tio, pelo Pélias. Quando ele chega lá com o Velocino, não sei se é porque o Pélias intuiu que ele mesmo não fez quase nada para conseguir aquele Velocino, foi Medeia, mas ele se recusa a devolver o trono. Aí Medeia fala assim, olha, vamos fazer uma experiência. Chama as filhas de Pélias, mata um bode bem velho, pica o bode, mexe lá no caldeirão de Medeia, e qual não é a surpresa? Sai dali um carneirinho, né? Não, carneiro não, como chama bode, filhote de bode? Enfim, um bode bem novinho saiu do caldeirão. Aí ela fala para as filhas, olha, eu estive observando o pai de vocês, ele já conheceu tempos melhores, ele está bem decaidinho, né? Vamos fazer um rejuvenescimento com ele? E aí, claro, o pai confiava nas filhas, elas matam eles, cortejam ele, colocam no caldeirão e sai uma sopa de Pélias, né? Então, quer dizer, o que essa mulher fez pelo Jasão? E é claro que tem uma questão, a gente não pode negar, porque tem hora que a gente vê o ressentimento de Medeia, quando ela fala um leito bárbaro na velhice não te daria boa fama, né? Tem a questão feminina, tem a questão, mas, no meu entender, não é a mais importante, não é o ciúme de Medeia. Olha, a Marta falou cabrito, isso mesmo, saiu um cabritinho de lá. Obrigada, Marta. Aí, o que acontece, né? Essa questão do feminino em si está muito presente e ela coloca isso, é textual. Só que eu penso que o que está mais o que está mais presente ali é a honra de Medeia, é a Timé de Medeia, né? Ela é uma heroína trágica.
E é muito estranho, porque ela se comporta como tal. Naquela série naquele monólogo dela, onde ela vai decidir mato, não mato, mato, não mato, onde ela muda 4 vezes de opinião sobre matar ou não os filhos, tem uma hora que a gente acha um absurdo isso, mas ela diz, não, primeiro ela diz, não vou matar, porque, afinal de contas, por que vou causar uma dor maior em Jazão, sendo que a minha vai ser maior ainda? Depois ela fala, vou matar, porque não posso criar, não posso inspirar riso no inimigo. Isso é uma máxima heróica, né? Tá presente ali na tragédia século V, mas isso é uma máxima da Ilíada, da Odisseia, o riso do inimigo é a pior coisa que pode um herói facear, né? Então, Medea tem tudo isso, e eu tento mostrar que, como o Jazão for perjuro, né? Ele realmente jurou para ela, jurou por Zeus, né? Zeus Quicênio, Zeus Orquios, quer dizer, aquele protetor dos juramentos, e ele jurou e não cumpriu o juramento. Então, Medea, além de tudo, eu tento mostrar isso no artigo, assim, em detalhes, mas, além de tudo, ela também está cumprindo uma função de ser a que faz valer a lei de Zeus, do cumprimento, da necessidade do cumprimento dos juramentos, né? Então, tem muita coisa aí. E só que não deixa de ser chocante para a gente esse final. Porque o que você espera? Depois que ela matou os filhos, que as Eríneas venham todas, né? E ela sai no carro do sol. Então, eu acho que isso daí mostra que existe algo realmente na figura de Medea que extrapole muito a questão do meramente humano, né? Ela é uma figura luminosa. E aí, com os números, não dá para fazer valer as mesmas leis que para os homens, né, Esther? Sim. Agora, a mesma... eu imagino assim, né? Quando a gente vê a Clitemnestra, voltando, né, para fazer uma comparação, quando você vê a Clitemnestra, como eu disse, ela tem um fim terrível. Tudo bem? Ela é mortal, ok. Mas eu imagino o efeito, é só uma imaginação, não tem como, né? Não existe como a gente saber esse tipo de coisa, mas como foi recebido pela audiência, né, pela plateia, o discurso de Medea. Né? Tem uma coisa que é bem legal, fazer a comparação entre as várias traduções. Tem uma coisa da tradução do Trajano, pessoal, Trajano Vieira, ele agora acho que já está aposentado, mas ele era professor da Unicamp, e ele tem soluções muito próprias para as tragédias, que eu particularmente, algumas eu acho sensacionais. E ele chama o Jazão, essa eu acho bem legal, Cris, essa eu acho assim, ele chama Jazão de desmarido. Desmarido. Ele chama o Jazão de desmarido, e eu acho sensacional. E a Medea, quando ela começa a falar, e essa coisa da parte heróica que você comentou, eu me chama a atenção a fala dela, primeiro que ela fala que das criaturas que pensam, a mulher é a que tem a situação pior. Então eu fico imaginando isso numa Atenas do século V ser dita para uma plateia que não se tem certeza, né, Cris, mas provavelmente era composta de um público majoritariamente masculino, correto? Sim. Correto, imagino... mas há controvérsias, a gente não sabe, né? Não se tem certeza, né? Quem vai falar um pouco isso, acho que é a Helena Foley, que vai comentar, Helene Foley, que vai falar, olha, possivelmente, né, o teatro era feito por homens, encenado por homens, para um público possivelmente, né, masculino. Não se tem certeza, não se sabe. E seja majoritariamente ou com algumas mulheres presentes, não se sabe, mas imagine só a força dessas palavras, quando ela diz, né, que a situação da mulher era muito complicada, e ela fala que ela preferia ter, né, ido para a guerra
a do que ter dar à luz. parido, né? Ela fala isso, e eu particularmente acho uma fala muito forte, porque a Sim, função da mulher ateniense era gerar herdeiros para Atenas, né? sim, Então, com mesmo a gente certeza. sabendo que ela não é uma mulher qualquer, como você vê, né, qual poderia, eu sei que é um exercício de pensar Uhum. muito, né? Mas como você imagina que tenha sido a reação dessa época? É, Qual o significado de causou, Medeia? Esther. Acho que causou. Sim, porque não é só isso, tem muita coisa ali que, por exemplo, o Egeu, né? Alguns comentaristas, você deve ter entrado em contato com eles, né? Falam que defendem a ideia de que é uma cena que não precisaria ter, a cena do Egeu. O Egeu está passando por ali, Egeu, né? Eu acho que é genial a cena do Egeu, imprescindível. Porque com a cena do Egeu, duas coisas. Ela consegue um lugar, ela é muito esperta, né? Ela consegue um lugar para ir. Mas pensa bem, Atenas recebendo Medeia, né? Porque quando o Egeu promete o exílio, ele não imagina que ele vai receber ali uma mulher que matou o rei, a princesa e os filhos, não é? Mas ele promete, ele jura pelo céu, pela terra, enfim. E a outra coisa, a função do Egeu ali foi fundamental, porque ela percebeu o desespero desse homem para ter uma descendência, para ter filhos, quão importante era para o homem grego a descendência. E aí que ela, entende? Pensa, vou matar os filhos. Mas eu fico pensando assim que, é claro, teoricamente essa tragédia se passa em Corinto, mas Medeia vai, quando saiu com o carro alado lá, primeiro ela ia enterrar os filhos em Acro-Corinto, instituir um culto em homenagem a eles, e depois ia para Atenas. Como que Atenas, sendo Atenas, ia receber essa mulher lá, não é? Então, realmente, eu acho que é impactante, sim. E muitas outras falas ali. Quando ela tem aquele agon, né, um verdadeiro agon, inclusive com este comitia, cada um falando um verso, uma coisa forte e rápida ali, com o Jazão até que tinha começado bem, começa a querer explicar. É que assim, são dois pontos de vista que não se misturam. Jazão fala do ponto de vista masculino, de quem a prioridade é o poder. Então faz sentido a explicação dele. Não, eu casando lá com a princesa, eu vou gerar filhos, e os filhos vão ser meio-irmãos dos nossos filhos, e todo mundo vai ter uma condição melhor. Né? Dentro da cabeça deles faz algum sentido. Para Medeia, jamais. Isso nunca ia convencê-la, né? Então, eu acho que Medeia é muito forte, sim. E essa história de matar os filhos, você veja que até hoje é algo extremamente forte e indigesto, né? Então, você imagina também para o público da época. E é aquela contradição que você sinalizou. Como que pode, porque a tragédia a gente não pode esquecer, que é um gênero ateniense, né? Ela praticamente durou em torno de 80 anos, que não por acaso são os anos de expansão de Atenas, né? Vai desde da vitória contra os persas até 404, quando Atenas perde a Guerra do Peloponeso. Então, é um gênero super ateniense, onde a gente sabe que a mulher não saía do oicos, exceto para algumas festas religiosas, enterro e casamento. E, né, como que pode pôr uma mulher em cena fazendo o que faz Medeia e falando o que fala Medeia, né? É bem assim paradoxal, eu diria, né? Mas aí que está a riqueza e a beleza de tudo isso, né? Sim, até porque a tragédia Medeia em si, ela é uma das mais simples, né, assim, em termos de organização, pelo que eu vi. Uhum. Mas a personagem eu acho muito complexa, né? A personagem é muito complexa. Muito, 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 muito. E se a gente não for essa possibilidade de leitura de que Medeia não é uma simples e comum mortal, portanto, ela não é um paradigma para o feminino, não é? Se a gente não for por aí, fica difícil fazer Medeia caber em alguma coisa de forma tranquila, né? Sem
E Sim, você porque gosta tem da outros. Alceste? Ah, Estou eu te gosto do perguntando. Alceste. Sabe o que eu fico pensando, Esther? Não, a gente está falando isso porque agora, daqui a pouco, a Esther vai defender o mestrado dela, e ela trabalhou com Medea e com Alceste, né? Eu tava Eu fico louca. pensando. Hã? Eu Não, tava vai. louca. Não, Quando a eu, gente eu enfiei as duas no mesmo balaio, eu não sabia o que eu estava é, fazendo. não, você queria justamente oposto, né? Oposto. Mas sabe o que eu Oposto, fico sim, pensando? sim. Se a Alceste, quando volta, né? Ela vai ter aqueles 3 dias de silêncio. Eu fico tão curiosa para saber qual é a primeira palavra que essa mulher falou, se é que falou, sabe? Assim, quando ela. Desgraçado. Hã? Pois é, porque você acha que tem futuro aquela relação? Eu acho que não tem futuro nenhum aquela relação. Depois que ela Bom, conheceu o mundo ínfero e voltou, acho que ela deve olhar para ele e falar, mas você é um panaca mesmo, hein? Pensa bem. Jazão, Admeto, tudo, É, gente, homens muito fracos. é, É assim, louca não, apenas bacante, acho ótimo. A Alice colocou aqui, Cris, eu já vou entrar na Alceste. Eu vou até compartilhar aqui o comentário. Será que Medeia mata os filhos para não deixar uma descendência parcialmente divina? não, eu tenho a impressão que não é essa a prioridade dela, não, Alice. Eu acho que é para destruir Jazão no último, na raiz. Foi uma vingança raiz mesmo, sabe? Então, a questão é destruir Jazão. Muito mais do que matá-lo, ele está destruído ali, não tem como. É. E aqui a Sabine coloca, louca não, apenas bacante. Exatamente, nós vamos agora fazer o grupo das Mênades, das bacantes. Eu só estou A- fora numa situação, sabe o quê? Que não dá para encarar a performance bacante, sabe por quê? eu sei, Eu homofagia. não, bom, isso nem Não, pensar também. Mas para mim o pior é eu imaginar eu usando cobra de adereço na cabeça. Aí, sabe como tem as representações de bacantes com não. cobra enrolar? Não dá. Mas Cris, eu também dispenso. Eu acho que a a gente podia gente, fazer uma adaptação. eu acho uma adaptação sem esparagmós, né? Sem Sem homofagia. homofagia. Eu acho que eu estou dispensando até a oreibasia. A Esparagmose e oreipatia a gente homofagia. chega. Correr pelas É, é. montanhas, Você acha que dá oreibasia? A Cris eu acho que acho. corre melhor que eu. O duro vai ser achar uma montanhazinha aqui em Bauru, vai ser difícil isso. Eu vou fazer um parênteses, eu nunca me esqueci. A Cris, gente, ela leva grupos para a Grécia com o Ai, pessoal meu da Deus, nem me lembra que eu Latitudes. estou levando um agora. Ela está levando um agora, gente. Eu não estou nesse grupo ainda. Mas a Cris, eu também nunca me esqueci, né? Nunca me esqueci de uma pessoa que foi. Você se recorda disso? Você nos contou que viagem para a Grécia. Desculpem. Essa Saúde. pessoa imaginou algo assim muito requintado, né? E não que não seja, mas as viagens da Cris, com esse grupo da Cris, é uma viagem de conhecimento. Então anda-se bastante, já vai em maio para não pegar aquele calorzão, não é isso? Maio, junho, para não chegar no alto verão. Não, na verdade, Esther, varia, porque assim, eu gosto de ir em abril, começo de maio, que é primavera. Mas o que eu gosto mesmo de ir é em outubro, que é outono. Eu acho lindas as cores do outono lá, eu gosto muito. Mas, às vezes, a gente vai em junho, porque a gente consegue, não dá para se ter tudo, nunca, nenhuma opção vai contemplar tudo, né? Você ganha aqui e perde ali. E quando a gente opta por ir em junho, embora seja mais quente, a gente consegue pegar o começo do festival de verão em Atenas, em Delfos, eu vou para Dodone, em Dodone. Então, a gente tem chances de assistir montagens de tragédias, de comédias, nos antigos teatros. Então, é isso que faz, de vez em quando, eu cometer a loucura de ir mais quente um pouquinho, entendeu?
Dessa vez a gente vai em junho por isso. Ah, e eu me recordo de uma vez que uma moça no meio da viagem, algo assim, ficou exaurida, ficou indignada, porque ela tinha levado salto, ela tinha levado algumas roupas assim. Então a Cris sempre começava falando das viagens assim: olha, gente, tem que levar roupa confortável, porque a gente Sim, vai andar. E a Cris, em especial, um dia viu uma cabrinha, viu um bode, ela vai poder contar melhor essa história. E os gregos acreditavam em manifestações de animais que se referiam, uma epifania, que se referia aos deuses. E a sim. cabrinha foi para próximo de uma caverna onde poderia ter sido o local que Eurípides escrevia. Não foi isso, Cris? Não, Você você fez misturou todo duas mundo. histórias. Você misturou duas histórias. Você está já muito dionisíaca. Não, uma vez, quando eu estava fazendo doutorado, eu fiz com que a minha guia local lá, num dia que não tinha programação, a gente foi até Salamina e conseguimos chegar até a gruta onde, no período helenístico já, havia um culto a Eurípides ali, porque os poetas também às vezes tinham cultos e tal. Porque, segundo a tradição, Eurípides iria, né, ele é de Salamina, e ele ia ali naquela gruta onde ele escrevia suas tragédias. Não se sabe se isso é de fato, mas a história conta assim. E eu consegui ir até lá, eu fui com a Angélica e a coitada, eu queria contar para Eurípides, mas como Eurípides não estava available no momento, eu fiz a Angélica ouvir ali na gruta de Eurípides toda a minha história do doutorado, coitadinha, ela foi difícil, foi difícil. Isso é uma coisa. A história da cabrita nem tampouco era cabrita, era um bode preto enorme. Foi a primeira vez que eu levei grupo, em 2004, pela Latitudes. A gente, quando vai para Delfos, que eu adoro, meus roteiros mudam muito, mas em qualquer ida minha eu coloco Delfos no meio. Não consigo ir para a Grécia sem ir para Delfos. E lá em Delfos, além do sítio arqueológico maravilhoso lá do Oráculo de Apolo, né? E também nós temos ali dois grandes sítios arqueológicos. Um é do Santuário de Apolo e tem o Santuário de Atena Pronaia, que ficava, para quem vinha de Atenas, ficava antes do Santuário principal de Apolo. Mas, além disso, eu levo numa gruta que chama Gruta Corícia, e que a gente vai Parnaso acima. Delfos está mais ou menos a 600 metros, e essa gruta está em 1.000 e poucos metros. E a gente dá a volta, sai de Delfos, passa por Ararrova, chega lá no começo. Foi super difícil a primeira vez para achar essa gruta aí, ninguém sabia. E eu descobri pela literatura, por exemplo, nas Eumênides de Ésquilo. Logo no começo das Eumênides, sim, quando a Pítia, antes de vir as Eumênides, ou seja, as Erinhas todas loucas ali, ela começa a descrever a paisagem do Parnaso. E ela fala da Gruta Corícia. E eu cismei com isso. Enquanto eu não fui, não sosseguei. E aí, a primeira vez que eu fui levar, eu sempre assim, eu conto as bacantes no começo, porque essa região do Parnaso era frequentada por Apolo e Dioniso. Nos meses de inverno, Apolo vai para o país dos hiperbóreos, não gosta de frio, e Dioniso, com seus tíaços, ficava ali fazendo a oreibasia, percorrendo ali o Parnaso. E aí eu contando isso, logo no começo, é uma trilha de 1 hora, Parnaso acima, para a gente chegar na Gruta Corícia, que segundo Pierre Amandri, que é o arqueólogo que trabalhou, que escavou ali na gruta, a hipótese dele é que ali tenha funcionado o primeiro oráculo da região, pelo tipo de artefatos encontrados e tal. E eu sei que eu estou contando isso, né, do ritual dionisíaco, e daqui a pouco eu ouço um bé muito forte. E eu acho que eu estava tomada pelo espírito dionisíaco, embora eu fosse a guia, eu saio correndo, deixo o grupo e saio correndo em direção ao berro. E, claro, algumas pessoas correm atrás de mim. E quando a gente chega ali no meio da floresta de oliveira, ali, tem um bode enorme, preto, assim, olhando para mim, eu olhando para o bode, deu um clima, um climão ali. Então, daí eu falei assim, gente, só pode ser uma epifania de Dioniso.
Não há outra possibilidade. Então, às vezes, acontecem essas coisas. Gente, não, sensacional. Isso é perfeito, é maravilhoso, Cris. Vocês imaginam, não é genial, Marta? É genial, gente. É genial, é genial. É. Por isso, uma coisa que a Cris ensinou é: você está casadoira, você está querendo um par, não maltrate as pombinhas. Por quê, Cris? Ah, porque a pomba é a ave de Afrodite. Eu já contei para você, né? Que uma vez eu fui dar uma palestra em Araçatuba, e inclusive no consultório de uma. É um grupo de psicólogos e junguianos lá de Araçatuba, e uma delas eu até tinha dado o nome para o consultório dela, que é Areté, nós chamava Areté, antes da Areté aqui do Cavafes, né? E aí ela quis me mostrar o consultório e ela estava reclamando que ela estava muito sem opção e não encontrava ninguém, ninguém passava pelo caminho dela, não sei o quê. Aí quando ela me mostrou lindo o consultório dela, maravilhoso, aí ela falou assim: o único problema aqui são as pombas, porque tem muita pomba, mas eu bato nas pombas com vassoura, eu jogo, não sei o quê. E pronto, aí como? Sem nenhuma chance com a Afrodite, né? E ela disse que depois que ela parou de bater em pomba, a coisa melhorou. Eu fiquei feliz. Bom, eu particularmente, exatamente, Sabine, a Afrodite castiga. Eu sou fã, né? A gente falou das tragédias, a gente já está com mais de 1h20 de live, mas uma coisa a gente tem que falar. Além de Zeus, né? Que é o Zeus é o semeador, né? Zeus tem uma vida sexual animada, né, Cris? Não tem como não, né? Não é? Zeus, gente, é aquele que ele se transforma em touro, ele se transforma em cisne. Não tem tempo ruim para Zeus. Chuva de ouro. Chuva dourada, chuva de ouro, exatamente. Eu acho sensacional. Mas tem duas deusas que eu também acho que são muito interessantes. Não toca as pombas, Rita, não toca as pombas. O Evandro disse que Afrodite é a culpada pela guerra de Troia. Eu nunca sei se é a Afrodite ou se é Eris, né? Já que quem manda o pomo lá é a bendita da Eris, mas é claro que diretamente é a Afrodite que vai, né? Acho Afrodite sensacional, porque quem nem Zeus ousava resistir aos encantos de Afrodite, mas Palas Atena é uma que nasce com o escudo e fazendo peã, né? Você poderia falar rapidamente sobre essas duas forças divinas, já que a gente falou de Dioniso, Apolo, né? E Afrodite? São duas forças bem complementares, vamos dizer assim, né? Porque Palas Atena só existem 3 deusas virgens no panteão: Atena, Ártemis e Réstia, né? E Afrodite é a deusa do amor erótico, é a deusa da atração entre as pessoas, enfim. E é muito interessante, porque nas Troianas de Eurípides, as Troianas é o final da Guerra de Troia, todos os homens foram mortos, a cidade está incendiada e é feito um lote de cativas, que vão ser distribuídas conforme as suas timai, conforme a honra heróica de cada um, quem vai ficar com quem, com que princesa, com quem, enfim. E ali está Helena também. E Menelau vem para buscar Helena. E Écuba, a sogra, já está querendo ver Helena fulminada ali mesmo, né? E a Helena pede para se ela pode falar. E é tão interessante porque ela pode falar. O direito da palavra é algo muito grego, né? E aí ela vai contar todo o julgamento que a gente conhece tão bem, o julgamento das deusas, que vai... É uma das fontes para esse julgamento, essa passagem das Troianas. E aí, ela estava indo bem, porque ela termina falando assim: então vejam bem, se até Zeus, é onde essa passagem ocorre, se até Zeus, que é o maior dos deuses e chefe de todos os outros, é escravo de Afrodite, que chance tenho eu como mortal? Estava indo bem, né, Esther? A retórica de Helena. Mas aí a Écuba vai desconstruir a fala dela. Aqui não é nada disso. Tem cabimento esse julgamento? Imagina o que era, já casada com o senhor do Olimpo, que concurso de beleza ela ia querer para provar o que para quem?
E a deusa Palas Atena, que pediu para o pai, como prerrogativa, ser eternamente virgem, o que ela vai querer fazer nesse concurso? Né? Nada disso, não. E aí ela mostra ao que veio, né? Como toda mãe, ela diz: meu filho entre todos é o mais belo, e você, ao vê-lo, teu nus se transformou em Cipres, em Afrodite. Então, é claro que esse poder de Afrodite, de fato, era temido até por Zeus, porque ela vivia obrigando Zeus a um downgrade, né, existencial, a transar com mortais e tal. Então, Afrodite é a vida, né? Afrodite é a vida. E a virgindade de Palas Atena é muito diferente, eu gosto de comentar isso, da virgindade de Ártemis. Palas Atena é algo assim bem racional, né? É aquela coisa estratégica, é o saber fazer com eficiência aquilo que deve ser feito a cada momento. Enquanto que Afrodite, né, enquanto que Ártemis é uma virgindade, mas muito de uma qualidade muito diferente, porque ela é como o bosque que está assim lotado de frutas prontas para serem colhidas e saboreadas, mas ela é a natureza não subjugada, sem o jugo, né? Porque Afrodite coloca um jugo pelos deuses, como não, né? Então você fica muito refém. Então, a Ártemis é uma virgindade, mas é uma virgindade plena de vida, sabe? É diferente. Nem sei porque eu falei de Ártemis, você não pediu para falar de Ártemis. Mas. É porque eu acho que a Ártemis, até isso está presente na tragédia de Hipólito, né? Ártemis é um ponto interessante, né? Você está no âmbito de Ártemis até um ponto, né? Depois você vai ter que honrar Afrodite, né? Então eu não vai acho, ter não jeito. foi bem, não tem jeito, é. Nossa, Cristina, eu te aluguei aqui por 1h30. Ai, foi um prazer, foi um super prazer. Eu realmente gostaria que você voltasse em outra oportunidade, né? Gostaria imensamente. Volto, Vou claro. torcer muito para você fazer outro curso aqui, né, em Bauru. É um privilégio estar na mesma cidade que você. E você está dando cursos em mais lugares, né, Cris? Onde você está dando os Sim. cursos? Olha, atualmente eu estou dando curso em São Paulo, presencial, e estou dando curso em Curitiba, num lugar bacana, gosto muito de lá. Eu já faz, desde que começou a pandemia, eu estou dando aula lá e um curso emenda no outro, não consegui parar até agora, que chama Solar do Rosário. É muito bacana, é como equivale à Casa do Saber em São Paulo, sabe? E aí, fora assim, alguns cursos que não são esses, eu estou falando constantes, o ano inteiro eu vou dar esse curso e tal. Mas fora cursos circunstanciais, que me convidam na Sociedade Psicanalítica daqui ou dali, sabe? Eu acho que eu vou dar um curso em maio, em São Paulo também, lá numa sociedade psicanalítica, sobre o Édipo Rei. Então, tem um monte de coisas assim. Olha, Aqui, Cris, todo ali. mundo. E aproveitando, tem o canal da Cris, tem muita É coisa verdade. já lá. Cristina Franciscato, né? O seu Tudo. canal. Para mim é muito fácil me achar, porque é Cristina.franciscato, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram. Até, Esther, eu estava pensando, eu não sei bem fazer isso, eu já fiz, e eu tenho quem me explique, mas talvez se você me mandasse aqui essa nossa conversa, eu subiria para o Sim, meu canal também, que sim, eu seria mando sim, legal. Cris. Aí o Eu povo do mando meu canal sim. te conhece também. Vai ser um prazer, Cris. E eu gostaria só de lembrar o seguinte: pela editora Minema, saiu As Rãs, né, com Nossa, eu tradução ainda não do recebia. Tadeu, maravilhosa. Esse aqui está fechadinho. Por quê, Cris? Nós vamos fazer uma leitura coletiva, né? Que Uma bacana, leitura. adoro. Eu acho que é legal porque ela é gratuita, né? Ela é livre, qualquer pessoa pode entrar. E o Tadeu vai falar, o tradutor, vai fazer a participação no encontro junto com a gente no dia 17 de maio. Ele estará com quem vai fazer
a leitura coletiva, né? Que Então, eu achei bacana. muito legal do Tadeu. Sim, o Tadeu é uma graça de pessoa. Ele, o Rafael Brunhara, o Leonardo Antunes, eu falo que eles têm feito um trabalho muito bonito, né, Cris? É Com um certeza, pessoal com certeza. Sou fã que desse é pessoal. lindo. Eu E sabe que também. eu vou comprar também essa. Eu geralmente eu compro lá no começo, daí eles me mandam, eu faço Pix, eles me mandam. Eu estou tão ocupada ultimamente que eu esqueci das rãs, mas eu tô muito curiosa para ver a tradução dele, e é uma das comédias que eu mais gosto, as rãs. Acho que vale mesmo uma É, bela leitura coletiva. vale, né? Porque as rãs tratam justamente da ideia de Dioniso, não, é Dioniso, Dioniso desce ao Hades para é, é buscar. nós estamos lá já no final da Guerra do Peloponeso, e sempre essa ideia vem desde Homero, né? O Aedo, o poeta, poetess, como o educador da polis. E a nossa democracia desengringolou, vamos dizer assim, né? Nesse final aí da Guerra do Peloponeso, e não há muita esperança. Então Dioniso resolve descer no mundo ínfero para buscar Eurípides, mas ele acaba trazendo Ésquilo. É muito legal, é muito engraçada. E tem o coro dos iniciados nos Mistérios de Eleusis, que é uma fonte interessante sobre o assunto. É bem legal, eu gosto muito dessa comédia. E essa tradução, esse exemplar aqui, vai ser sorteado no dia 28 de abril, tá? Então, quem quiser participar, manda para mim, ó, deixei aqui o e-mail, né, para vocês participarem e sigam a Cris nas redes sociais, se inscrevam no canal dela. A série que ela fala da Odisseia é uma das que eu mais gosto, todas Não, são é a Odisseia. maravilhosas. Sabe por quê, Esther? Eu fui aprimorando, daí parei. Porque quem fazia meu canal, a Aliene e o André, tiveram gêmeas, e aí pandemia, aí complicou tudo. Mas eu tenho vontade de retomar, porque é um trabalho bacana de ser feito, né? E aí a Odisseia foi a última série que eu fiz, e essa eu fiz assim, canto por canto mesmo, canto por canto. E aí ficou bacana. Porque a Ilíada, no tanto que não chama Ilíada, chama Guerra de Troia. Eu contei coisas que não estão na Ilíada, que antecedem a guerra, coisas que não estão na Ilíada porque a Ilíada termina antes que a guerra termine, e algumas reflexões. Então ficou a Guerra de Troia. Agora a Odisseia não, canto por canto. Então é Nossa, isso aí. ficou um espetáculo. Ficou um espetáculo porque seu tom de voz é agradável, a imagem está muito Ah, boa, você é você suspeita, para. sorri. Lá, gente, Cristina, eu falo o que eu penso. E é Eu sei. verdade, ó, a Marta tá aqui. A Marta, eu passei o canal seu no meu perfil e a Marta falou que passou esses dias na Grécia com você. Ah Ah, que lá, as séries legal, são bárbaras. que Então, legal, sou eu. Marta, que pode falar para legal. ela, sou eu que estou exagerando? Não é, Não, gente. Quem tem sabe que didática eu tem. queria fazer? Nós terminamos, é, assim, o último projeto que não foi para frente, mas que está aí, já tem até a vinheta que está maravilhosa que o André fez, é sobre o Héracles, os 12 trabalhos. Então, agora que eu estou nessa fase dos 12 trabalhos, aqui e ali, quem sabe? Ai, meu Deus, minha garganta. Nossa, Cris, eu agradeço imensamente. Gente, muito Desculpa, obrigada por viu? ter ficado. Imagina, eu agradeço muito, Cris. Foi espetacular. Ah, é Muito muito bom obrigada. conversar com você. Eu fico muito feliz de estar sempre com você. A gente pode conversar quantas vezes você quiser sobre outros temas. Então, é isso aí. Muito obrigada. Eu não sei, Gente, porque eu só vejo você aqui, Esther. Eu não sei quantas pessoas tem, eu não sei quem está aí, mas agradeço imensamente, né, a presença de todos vocês que ficaram com a gente até agora. Um grande abraço a todos, viu? muito obrigada, gente, e um grande beijo a todos vocês. Até mais, viu? Até, Esther. Obrigada, viu? Tchau, Beijo. tchau, querida. Beijo. Tchau.